Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, sempre aí por volta das 9h30 da noite, fazendo o nosso plano de leitura bíblica, mais que anual, né? Porque a gente vai passar de um ano. Hoje nós vamos estar dando continuidade ali ao livro de Êxodo. Já terminamos recentemente o livro de Gênesis, passamos para Êxodo. Hoje nós estaremos refletindo nos capítulos 3 e 4, se assim der tempo. Nandinha, seja bem-vinda. Chester, seja bem-vindo. Joeldos, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí. Toque no coraçãozinho para que possa assim, impulsionar a live. Quando você toca no coraçãozinho, o Instagram percebe que aparentemente é algo importante e apresenta a live para mais pessoas. Então, mesmo que você não vá ficar, tem que dormir, descansar, tá? Toca no coraçãozinho que o Instagram vai mostrar para outras pessoas e outras pessoas poderão estar aqui e ler a Bíblia aqui conosco, tá? De domingo a quinta-feira nós separamos esse tempinho aqui de 9h30 até mais ou menos 10h30, geralmente é 1 hora que dura aí a nossa reflexão. A gente lê e medita em até 2 capítulos, às vezes é só um capítulo mesmo, porque o tempo o tempo voa, o tempo passa, a gente nem percebe, quando vai ver, já deu 1 hora de relógio aí de live e a gente termina ali em um capítulo às vezes, né? Mas eu preparei 2 capítulos para hoje, para a gente poder ler, meditar, refletir, tirar aplicações para as nossas vidas ali, do capítulo 3 e 4 de Gênesis. Então, por favor, toquem aí, pega a sua Bíblia, coloca aí do lado aí de você, para que você possa acompanhar a leitura, a gente possa juntos estarmos assim estudando a palavra de Deus, meditando, refletindo e trazendo aplicações para nossas vidas nos dias de hoje. O Chester está falando aí, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor varão, Deus abençoe sua vida. Me fala aí qual cidade e estado você está escrevendo aí, que você está assistindo. Nós falamos aqui de Taiobeiras, tá? Taiobeiras, Minas Gerais. Enquanto o pessoal está entrando, deixa eu deixar aqui os pedidos. Os pedidos não, né? Os avisos. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Lá no link da bio. Aqui. Aí no link da bio, tá? Você vai encontrar, quando você tocar neste link aí, você vai encontrar formas que você tem, de maneiras que você tem de nos abençoar, de abençoar o nosso ministério, tá? Você vai entrar nessa paginazinha aqui, onde é que você é, Chester? Coloca aí cidade de origem, amado, cidade e estado de origem. Aqui nesse local, deixa eu desativar aqui os comentários. Você vai encontrar o meu e-book que está lá na Amazon para ser comprado e lido, um link da loja Amazon, na qual nós somos afiliados, o nosso grupo do WhatsApp, onde eu mando reflexões, áudio, vídeo, vídeos que eu edito aqui pro Instagram, eu jogo tudo lá. E a Jornada ao Santuário, que é a nossa mentoria quinzenal. Nós estamos indo para a mentoria número 5 agora. A jornada está em promoção, tá? É só usar o cupom INACREDITÁVEL com todas as letras maiúsculas, você recebe mais de 60% de desconto na jornada. E a jornada está só começando, né? A gente nem passou do primeiro módulo ainda, tá? Então, dá uma olhada aí, averiguem, vê se interessa em participar da mentoria e esteja lá conosco. Essa semana, sexta-feira, terá mentoria número 5. Hoje nós vamos refletir em Êxodo capítulo 3 e 4, tá? Nós estamos lendo a Bíblia aos pouquinhos. Kate chegou por aí, Deus abençoe. André chegou, Janete, até minha esposa chegou por aí. Eu estou solteiro aqui em casa. Minha esposa me deu um Vale Night aí por algumas noites. A esposa me deu Vale Night, como diz o povo. Estou aqui solteiro, jogado para as traças. Ai, Jesus da glória. A esposa foi visitar meu pai e minha mãe, levar a Estezinha lá para eles. E ela só deve chegar lá para quarta-feira. Então tem mais segunda e terça-feira aqui para dormir sem a costela, né? Sem a costela do lado. Eita, Jesus da glória. Olha lá a carinha dela lá, ó.
Se eu falo que tô jogado para as traças, ela fica brava, Eita, Jesus da glória. Amém, gente? Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Vamos meditar, vamos refletir aqui na palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, essa noite. Viemos lhe render graças, Senhor, mais uma vez por essa rica oportunidade. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Ó, que o Senhor venha tomar a primazia das nossas vidas neste momento, ó Deus, nos capacitar por meio do Teu Santo Espírito. Nos dar sabedoria do alto, Senhor, para que possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Para que através dos ensinamentos, dos exemplos, das aplicações que serão retiradas do texto, possamos assim nos doar um pouco mais, entender e compreender melhor como o Senhor trabalha e assim nos adequar ao seu propósito à medida que o Senhor vem assim nos revelar a direção que devemos seguir. Continua assim nos capacitando aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir no decorrer do dia de amanhã, que o Senhor venha estar trabalhando em todos nós para que possamos crescer a imagem, a estatura aí completa aí de Cristo Jesus, possamos dar um bom testemunho onde quer que o Senhor nos coloque, possamos ser bênção onde quer que o Senhor nos coloque, Deus. Ser conosco nos abençoando, é no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém, amém. Esposa, se puder, você não pode, agora que eu lembro, né, que quem pode sou eu. Eu esqueço isso, gente. Aquele grupo do WhatsApp de avisos que eu criei, só eu posso postar, né? Aquele grupo de aviso lá, tá, gente? Aquilo ali é uma comunidade, viu? Agora o WhatsApp nos permitiu criar comunidades. Aí eu criei a comunidade conteúdo edificador, né? É o nome da comunidade. Tem cerca de quase 100 pessoas lá dentro. Para poder entrar dentro dessa comunidade, basta você entrar no grupo do WhatsApp, que está lá no link da bio. Entra lá que automaticamente você vai parar dentro da comunidade, tá? E aí vai receber todo o áudio. Geralmente eu faço reflexões de manhã para minha igreja que eu faço parte aqui, local. Eu faço os áudios de reflexão pela parte da manhã. E logo após postar no grupo da igreja, eu pego o mesmo áudio e jogo lá dentro da comunidade, conteúdo edificador, tá? E aí vocês podem estar ouvindo a reflexão que eu faço para eles. Ok? Deixa eu só avisar aqui que nós estamos ao vivo. Já avisei. Vamos agora retornar para a nossa reflexão. Glórias ao Senhor. JP, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Tiago. O Chester já convidou outra pessoa. E Deus abençoe sua vida, Chester. Glórias ao Senhor. Luzia. Deus abençoe cada um de vocês. JP não. O Chester só não falou de onde é que é. Tô curioso até agora. Vamos ler, vamos meditar, vamos refletir na palavra do Senhor nesse exato momento, amados. Lá no capítulo 3, espero que vocês estejam com a Bíblia de vocês por aí, tá? Para que vocês possam acompanhar a leitura e a reflexão. A gente terminou recentemente o livro de Gênesis. A gente viu toda a história aí, desde a criação até o contexto da formação da comunidade de Israel através de Jacó e os seus filhos, né? Terminou ali Gênesis com a morte de José e Êxodo começa já inserindo aí o contexto do surgimento de um faraó que não conhecia mais a história de José e aquilo que ele tinha feito no passado. E Israel, a comunidade de Israel, os filhos de Israel, os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó haviam crescido tanto quanto a própria população do Egito. E eles começaram a sentir medo deles se revoltarem contra o Egito. E assim os escravizaram por medo, por receio. Os escravizaram, tá? A gente viu este contexto no primeiro capítulo, no segundo capítulo que nós lemos, acho que foi na quinta-feira passada. Tá? Hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 3. A gente sabe que José fugiu, foi para o deserto depois de matar um egípcio, com medo de ser morto por faraó. Ele foge para o deserto e lá no deserto ele ajuda uma jovem que é filha do Jetro, tá? Conhece o Jetro acaba dando uma das suas filhas, a Zípora, em casamento a Moisés, e Moisés fica ali no deserto, tá? Até então a gente parou
por aí a reflexão no capítulo 2. Eu estou fazendo aqui um resumão para que você que entrou agora de cabeça aí e não tenha acompanhado as lives. Nós estamos na live 25, desde quando começamos, dia 1º, nós começamos dia 1º de janeiro. Desde quando nós começamos já foram 25 lives lendo, meditando, refletindo e trazendo aplicações da palavra de Deus para as nossas vidas. Então você que está chegando aí, se você quiser, aí no perfil tem 24 lives para você assistir, tá? Em média 1 hora cada uma delas, tá bom? Vamos voltar aqui para a leitura do capítulo 3 agora, depois deste resumo. Verso 1. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. A gente viu que Midian possivelmente é uma das descendentes de Abraão, né, que casou com Zépora, acho que é Zépora o nome dela, Sépora, é um nome diferente. Depois da morte de Sara, Abraão casou e desse casamento nasceu Midian. Possivelmente Midian deu origem a essa terra onde Jetro, sogro de Moisés, era sacerdote lá, tá? Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Percebemos também, a partir do capítulo 3, que Jetro tem 2 nomes, né? Reuel, que a gente viu no capítulo 2, e agora no capítulo 3 ele já é chamado como Jetro, tá? É a mesma pessoa, tá bom? Mas a Bíblia apresenta 2 nomes para o sogro de Moisés aqui, tá? Mas a partir de agora ele só vai ser tratado como Jetro, ok? Verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Deixa eu diminuir aqui o volume, parece que está um pouco alto. Música de fundo. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Tá? Aqui a gente vê a apresentação do anjo do Senhor novamente. A gente já falou sobre isso lá quando a gente estava estudando Gênesis, alguns momentos onde Deus se manifestava como um anjo do Senhor ali durante o capítulo de Gênesis, quando a gente estava estudando. E eu falei com vocês que a própria cultura judaica, por causa dessas aparições de anjo, do anjo do Senhor no Antigo Testamento, essa referência constante a este anjo do Senhor, eles acabaram por crer ou acreditar que de alguma maneira os anjos foram medianeiros, né? Mediadores. Os anjos foram usados por Deus para apresentar o Antigo Testamento, para apresentar o antigo conceito, a antiga aliança. É por isso que Estevão, quando está pregando, ele fala lá em Atos capítulo 7, verso 53, ele fala o seguinte: vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Está lá em Atos 7, versículo 53, Estevão, naquele discurso antes de ser apedrejado, ele faz um resumo de toda a história da humanidade até aquele ponto, até a morte de Cristo, tá? E aí, ao passar pela lei, ele faz essa inferência de que os anjos foram os mediadores que trouxeram a implementação da lei. Por que eles acreditavam que os anjos faziam isso? Por causa justamente desse anjo do Senhor aqui, que hoje nós, cristãos, com discernimento que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus, hoje nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito de Deus habita em nós e nos dá a sabedoria que vem do próprio Deus. Nós entendemos que esse anjo do Senhor nada mais era do que a manifestação teofânica do próprio Deus, Deus se manifestando, tá? Tanto é que depois a gente vai continuar lendo aqui, você vê que quem está na sarça não é um anjo, quem está na sarça é o próprio Deus, tá? Mas vamos continuar aí, é só para poder fazer uma ligação, mas vamos dar continuidade. O fogo não se consumia, verso 3. Que coisa espantosa, pensou ele, por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Verso 4. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio, Deus, tá vendo? Deus o chamou do meio do arbusto. Não era o anjo, era Deus que estava lá. Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, aqui estou, respondeu
ele, né? Eis-me aqui. É algo que todo cristão deve fazer quando Deus chama para poder desempenhar o propósito dele. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, tá? A gente tem que estar nessa disposição de ser um instrumento usado, de ser um arauto. Arauto é justamente aquele que é enviado para propagar a mensagem, entregar aí alertas, avisos e tudo mais, tá? Devemos ser esses arautos aí na mão do Senhor. Glórias a Deus. No verso 5 ele fala: não se aproxime, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por que tirar as sandálias, gente? Onélia, Deus abençoe, Onélia. Fica por aí, em nome de Jesus. Gabriel, seja bem-vindo. Lentes, por que tirar as sandálias, gente? Por que tirar as sandálias? Chester colocou aqui Mafras, eu acho que é Santa Catarina. Glórias ao Senhor, lá do sul. Deus abençoe sua vida, varão de Deus. Tá bem distante aqui de Minas. Por que tirar sandálias, gente? Por que tirar as sandálias? Ninguém vai querer responder? Acho mais... Essa é uma atitude de humildade, é uma atitude de reverência, tá? Diante do Senhor, uma atitude de se humilhar diante dele, algo como justamente se submeter ali, manifestar a humildade. Os serafins, quando estão diante da glória de Deus, falando rotineiramente, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é, aquele que há de vir. Os serafins têm 6 asas, 2 asas tampam os pés, duas asas eles voam, e com 2 asas eles tampam o rosto, né? O tampar o pés aí é justamente essa referência de humildade, de submissão, tá bom? Vamos ver o que é que André escreveu. Tirar a sandália tem 2 aplicações no meu entendimento. Humildade, aí tá vendo? Humildade. E também era o costume que os egípcios tinham quando iam falar com seus deuses. Ó, essa eu não sabia. Eu vou até pesquisar depois sobre isso, viu, André? Essa informação eu não sabia. Mas glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Né? A primeira é a que eu reconheço com mais facilidade, porque até mesmo os anjos, os serafins, diante da glória de Deus, tampam seus próprios pés. É uma manifestação realmente de humildade. Olha lá o Chester falando, era cultura este costume. Olha lá, André coloca cultura egípcia, né? E aparentemente Deus pede ele para se comportar como egípcio no sentido, né? Manifestar aquela humildade, aquela referência que ele havia aprendido enquanto era criança. Se assim for, eu não sabia dessa informação. Joel falou assim, porque o lugar que pisa é santo. Estava na presença de Deus, né, gente? Literalmente estava na presença de Deus ali. Glórias a Deus. Vamos continuar aqui, refletindo aqui, tá? Mas guardem na mente que o serafim tampa os pés e tampa o rosto, tá bom? Deixa eu ver. Deus fala sempre com Moisés na cultura que ele aprendeu no Egito. Depois ele muda, né? Moisés aprendeu a ser alguém no Egito, né? Ele foi educado dentro da família real ali, a princesa o adotou como filho. Então ele passou 40 anos ali na corte egípcia, aprendendo e buscando ser alguém na vida. De repente, devido a uma situação, um contexto lá da morte do egípcio, ele foge e Deus leva ele para o deserto e ele fica 40 anos no deserto, desaprendendo, de certa forma, aprendendo a ser ninguém, tá? Diminuindo, se esvaziando, se humilhando, né? Ao ponto que é o momento que Deus chega e se apresenta para ele, tá? 40 anos ele subiu e depois passou 40 anos descendo. E na hora que ele estava lá na parte mais baixa, aparentemente não se sentindo mais capaz nem de falar mais, ele não conseguia, a gente vai ver sobre isso lá na frente, que ele não tinha capacidade, ele se sentia com dificuldade de representar, de falar, de ser porta-voz. Então você vê que ele estava meio abatido, de uma certa maneira. Neste momento Deus pega e se manifesta para ele. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as coisas que aparentemente pensam que são alguma coisa, né? Mas vamos voltar para cá de novo.
Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha aí, Patrícia chegou. Deus abençoe, Patrícia. Boa noite, Fernanda. Deus abençoe. Sou de Campinas. A paz do Senhor, varoa. Agora, a partir de agora, fica comum falar isso, viu? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Agora vai ser rotina. Continuamente vamos estar se recordando das promessas que foram dadas aos pais, tá? Os patriarcas ali, antes do surgimento da nação. Rotineiramente a gente vai ver aqui, pelo menos no Pentateuco, essa referência ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto. Olha. Moisés cobriu o rosto. Lembra que eu falei? Deus mandou ele tirar as sandálias. E Moisés teve uma ação de cobrir o rosto diante da glória de Deus, diante da presença de Deus. Não era a glória dele que estava lá, era a sarça estava pegando fogo. Mas a manifestação provinha desse Deus. E ao perceber que ele estava diante de Deus, ele tampa o rosto. Os serafins fazem a mesma coisa. Os serafins tampam os pés e os serafins tampam o rosto. Como demonstração de humildade, de submissão, de reconhecer que está diante de alguém que é maior. Você está entendendo? Diante de uma autoridade. Moisés faz a mesma coisa aqui que os serafins fazem no céu, tá? Interessante isso. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. E Deus depois vai falar com ele lá na frente que ele não pode olhar para ele, né? Que qualquer um que olhar para ele morre. O receio de olhar realmente tinha que existir. Verso 7. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão de meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Verso 8. Por isso desci para libertá-los. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Aqui a gente já começa a perceber o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão, da promessa que Deus fez diretamente para Abraão, né? Depois ele renovou para Isaac e Jacó, mas ele falou claramente para Abraão de que a semente dele, os descendentes dele, seriam escravos numa terra alheia por 400 anos. Está escrito lá em Gênesis capítulo 15. A gente falou sobre isso quando leu lá Gênesis. Eu falei, você guarda esse versículo, porque esse versículo vai ser cumprido quando a gente entrar lá no livro de Êxodo. Eu falei com vocês quando a gente estava meditando lá, né? E lá em Gênesis capítulo 15, verso 13, está escrito assim: então disse a Abrão, não era nem a Abraão ainda, era Abrão ainda, né? Saibas de certo que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então a gente já sabe que desde a morte de José até agora passaram cerca de 400 anos. Tá bom? A gente já pode fazer aquela continha que a gente fez. Acho que terminou em 2.288 anos da criação até a morte de José. A gente somou, né? Deu 2.288 anos, mais 400 anos, porque Deus falou que ia cumprir a promessa de libertá-los depois de 400 anos deles lá no Egito. Então a gente já pode somar e dar 2.688 anos até o momento, desde a criação do mundo até este momento aqui no Egito. Verso 14 de Gênesis 15, né? Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Preste bem atenção que esta profecia, essa revelação que Deus deu para Abraão lá naquela época, está começando a se concretizar nesse exato momento que nós estamos lendo aqui em Êxodo capítulo 3. Deus está dando início ao cumprimento dessa profecia de Gênesis 15, 13, 14. Amém? Vamos continuar aqui refletindo. Glórias a Deus. Verso 9. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Em outras traduções fala, meu povo, os filhos de Israel. Tá? Quando fala assim, meu povo, os filhos de Israel, a gente consegue sentir um pouco mais
do contexto da ligação com Jacó, né? Porque é de Jacó que vem a Israel, e quando a tradução fala os filhos de Israel, a gente consegue lembrar mais de Jacó do que quando apenas cita Israel. Israel já é a nação. Em outras traduções eles colocam: você deve tirar meu povo, os filhos de Israel, do Egito, porque Israel, Jacó, desceu para o Egito com seus filhos. Eram 70 almas quando ele veio, 70 pessoas quando ele veio ali de Canaã para o Egito, e agora já era uma grande nação. Mas Deus faz uma referência aqui, se recordando dos descendentes de Jacó, né? Fazendo a ligação com isso aí. Às vezes as pessoas não ligam, né? Não percebem, né? Que tudo veio de uma família pequena. A nação de Israel veio de uma família pequena, tá? E agora eram milhares de pessoas que faziam parte aí dessa comunidade de Israel. Glórias ao Senhor. Verso 11. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Este é o sinal que você vai ter que prestar atenção para saber quem sou eu, tá? Qual é o sinal? Lá fala: depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então, você vai saber quem sou eu quando você chegar aqui, quando você ver com seus próprios olhos que eu vou tirar o povo ali do Egito e vou trazê-lo aqui para o meu monte, onde eles irão me adorar, o Monte Sinai, tá? Então, Deus manda ele guardar isso como sinal de que é ele que está fazendo as coisas, tá bom? Verso 13. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que devo dizer? Verso 14. Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que eu sou me enviou a vocês, tá? É a primeira vez que Deus cita o seu nome. Eu acho que é a primeira e única vez que ele pessoalmente cita o seu nome nas escrituras. E quando a gente vai para o original, Deus escreve ali são 4 letras o nome dele. São 4 letras, tá? É o Yud, Rei, Vav, Rei, lá em hebraico, mas transliterando aí para o português, ficaria o YHWH, YHWH, é isso mesmo, YHWH, que hoje, colocando vogais aí entre as consoantes, nós criamos uma forma de falar este nome em português, que é Jeová, ou Iavé, ou Javé, tá? São as formas que nós podemos falar e pronunciar esse tetragrama sagrado, onde a pronúncia dele se perdeu com o tempo, por causa do respeito ao mandamento de não tomar o santo nome de Deus em vão. Eles pararam de pronunciar o nome de Deus por causa do mandamento. Eles tinham bastante receio, muito respeito, reverência ao nome de Deus, e por causa disso a pronúncia se perdeu. Hoje ninguém sabe mais como se pronuncia realmente o nome de Deus em hebraico, tá? Mas no português nós usamos Jeová, Javé ou Iavé. Qualquer uma dessas 3 formas são aceitas aí no meio cristão, tá? Verso 15. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, aí ó, na minha versão aqui da Bíblia, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Javé, Jeová, Iavé, Yahweh, né? Que é a forma hebraica de se dizer, né? Yahweh. Então, este nome é o nome com o qual nós conhecemos Deus nos dias de hoje, desde aquela época. Verso 16. Agora vá e reúna os líderes de Israel, diga-lhes que Javé,
o Deus de seus antepassados, ele repete de novo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Verso 17, prometi libertá-los da opressão no Egito. Ele prometeu a quem? Prometeu a Abraão, quando ele falou que o povo, os descendentes, seriam escravos, mas chegaria um momento que ele libertaria esse povo da escravidão. Então essa promessa que ele está lembrando aqui agora no verso 17, prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tá? Um tantão de eu aí, um tantão de povo que eles vão ter que tirar lá da terra para possuir essa terra. A gente vai ver isso no que estiver lendo aí a Bíblia, lá em Josué. Verso 18 agora. Os líderes de Israel aceitarão a sua mensagem. Em seguida, você e ele se apresentarão ao rei do Egito e lhes dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Aqui Deus se identifica como Deus dos hebreus. Deus separou os hebreus para o representar ali durante o contexto do Antigo Testamento. Foi a nação escolhida por Deus para representá-lo aqui na terra. Todas as demais nações se desviaram. Todas as demais nações começaram a adorar outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. Tá? Deus conservou a etnia ali, né, dos hebreus para representá-lo aqui na terra. Tá bom? Verso 19. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir. Deus agora aqui já está revelando o futuro para Moisés. Vocês vão lá, vão pedir para poder me adorar no deserto, mas o faraó não vai permitir vocês saírem. Deus já está falando o que vai acontecer, para Moisés não ficar lá assustado quando acontecer. Eu sei que ele não vai permitir vocês sair, tá? Porque Deus conhece o futuro. Deus é onisciente, Deus sabe o fim desde o princípio. Nada está oculto perante Deus. Deus vê todas as coisas nuas e cruas, patentes diante dos olhos dele, tá bom? E ele já está mostrando para Moisés aqui que ele vai ter resistência e que o rei não vai liberar o pessoal. Verso 20. Por isso levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Porque ele não vai permitir ir, eu vou fazer todo tipo de milagre no meio do povo do Egito. Então já está aqui profetizando, tá? E mostrando sobre as pragas que você já conhece da história aí, né? De Moisés, dos 10 mandamentos, aquela coisa. Você já assistiu isso em filme, já assistiu isso em desenho, já leu isso na Bíblia, já assistiu isso até de novela, que eu acho que até de novela já teve. Então, essa informação não é spoiler, né? Mas Deus já está revelando aqui que o faraó não vai deixar eles irem e que por causa disso ele vai fazer uma série de milagres ali. Moisés ainda não sabe que milagres são esses, mas Deus já está o alertando que vai acontecer, tá bom? Deus está aqui de uma certa forma revelando o que vai acontecer. Verso 21. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Este aqui é o cumprimento daquela parte que Deus fala lá em Gênesis capítulo 15, verso 14, de que Israel vai sair da escravidão e vai levar grande riqueza. É isso que Deus está falando que vai fazer agora aqui no verso 21. Cumprir aquela promessa, aquela profecia que ele deixou lá em Gênesis 15, verso 14, tá? Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas. Em outras traduções, essa passagem aí está assim: e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. A gente já viu esse termo antes lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, né?
quando Deus dá graça aos olhos. Quem foi que recebeu graça aos olhos lá em Gênesis? Você pode citar pelo menos uma pessoa? Quem foi que recebeu graça aos olhos diante das pessoas lá em Gênesis? Enquanto a gente estava lendo e meditando, eu falei, olha, esse personagem recebeu graça aos olhos. Quando chegou no outro, olha, esse personagem também recebeu graça aos olhos. Olha, esse. Me cita um aí. Me cita aí um personagem lá em Gênesis que Deus deu graça aos olhos. Não, Abraão não. Quase, você quase. Foi quase. Foi meio termo. Não cita que Abraão recebeu graça aos olhos. Acho que Abraão não. Teve. Vou esperar mais um pouquinho. Deixa eu ver se vocês conhecem mais alguém. Peguei a Bíblia aqui. Mais alguém vai chutar? Ninguém lembra? Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé achou graça aos olhos de Deus. Jacó, Deus deu graça diante do irmão dele, de Saul. José, várias vezes ele recebeu graça aos olhos ali de Potifar, diante de Faraó. Ló, eu não lembro, acho que Ló não teve referência a isso, tá? Mas esses três que eu estou citando aqui eu tenho certeza, porque eu separei os versículos e anotei na Bíblia para poder lembrar onde é que estavam os versículos, tá? Então, o que eu tenho plena certeza aqui é Noé, Jacó e José. Esses são que recebem. Aqui Deus está falando que vai dar graças à nação de Israel, tá? A nação de Israel vai receber essa graça diante dos olhos dos egípcios e Deus vai os convencer a darem, né? O verso 22. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro, prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios, tá? Então a gente percebe aqui que Deus vai mover o coração dos egípcios a doarem seus bens, ouro, prata e vestidos, que eram muito caros naquela época, para que assim Israel saia do Egito aí com riqueza, tá? E nada mais justo do que isso. O Egito se tornou essa potência toda que havia ali na região por causa de que Deus usou José para poder comprar tudo de todos. Lembra que a gente falou que o dinheiro acabou, os animais acabaram, aí o povo com fome entregou as terras e depois a própria vida como escravos a Faraó. A riqueza do Egito, tá, que havia no Egito ali, foi conquistada, construída através da instrumentalidade de José. Nada mais é justo agora que Deus está querendo tirar Israel do Egito, que ele leve uma parte dessa riqueza consigo, já que foi o próprio Deus que permitiu e promoveu que a nação do Egito crescesse de tal maneira ali, na instrumentalidade, usando ali o seu servo José, que em tudo que fazia, Deus era com ele e Deus prosperava. Amém, gente? Glórias a Deus. Gente, ó, já são 10h10. Nós estamos terminando aqui o capítulo 3. Eu não vou entrar no capítulo 4. Eu estava sentindo que não ia dar tempo de fazer o 4. Vamos deixar o 4 para amanhã, porque já são 10h11. Se eu começar a fazer o 4 agora, a gente vai passar de 10h30. E eu não quero que essa live fique muito longa. A gente sabe como é difícil as pessoas hoje gastarem tempo, né? Por mais que seja edificador, por mais que sirva para o crescimento espiritual, poucos são aqueles que se dispõem a querer, né? A querer gastar um tempinho ouvindo, aprendendo, estudando a palavra de Deus. Vocês são pessoas diferenciadas, vocês que estão aí seguindo
que estão aí até aqui neste momento, que todo santo dia está aí voltando para poder ouvir, assistir. Vocês são pessoas diferenciadas diante de Deus. Deus tem realmente preparado e capacitado cada um de vocês que junto comigo, né, estamos fazendo essa jornada de leitura bíblica. Deus tem abençoado a vida de vocês. Vocês não estão fazendo isso de vocês mesmos também não, viu? É Deus capacitando cada um de vocês, capacitando a mim a perseverar, a permanecer aí, buscando, dando lugar para o crescimento, para o aperfeiçoamento, para o aprendizado, tá bom? Eu quero lembrar vocês que nesta sexta-feira agora nós teremos nossa mentoria número 5, tá? E possivelmente vamos finalizar o módulo 1 ali que fala a respeito da palavra de Deus. Nós vamos finalizar o primeiro módulo aí da jornada ao santuário nessa sexta-feira. E a jornada ao santuário está com um cupom de desconto de 60%, tá bom? Deus tem me abençoado bastante e aí eu quis transmitir a parte dessa bênção para vocês, tá? Para facilitar a entrada de quem quer entrar e às vezes não está apertado, não tem condição de pagar o valor cheio. Eu coloquei um cupom de desconto de 60% para entrar na jornada, tá? Inacreditável é o nome do cupom, tá bom? Escreve aí, André, para mim, inacreditável. Inacreditável é o cupom, tá, gente? Ô, Jesus. Oh, meu Deus, como é que sai daqui? Inacreditável, tá? Publiquei sem querer. Escreve aí, André, inacreditável para poder firmar. E aí você entra lá no link da bio, onde você viu, você vai parar lá, e isso é justamente desse jeitinho mesmo, tem até acento mesmo, viu? Remover, bloquear, fixar comentário. Tem até acento, tá? Também. Não sei se pega se você não colocar, né? Tem acento nele, inacreditável. Vai lá no link da bio, toca lá, vai lá em jornada, toca lá, e aí lá onde tem cupom você escreve inacreditável, você vai receber 60% de desconto, tá bom? Lá dentro do Jornada ao Santuário nós temos aí o meu testemunho de como Deus me libertou do ateísmo, de como eu fui liberto, como Deus quebrou o meu coração de pedra, qual foi o vale, para onde é que eu fui passar, que deserto eu vivenciei, para virar esse instrumento de Deus que vocês estão vendo aqui hoje. Eu era ateu, gente, né? Não sei se vocês sabem, eu era ateu, não acreditava em Deus não. Deus me quebrou todinho, você não sabe o que eu passei, fui moído, virei pó. Deus jogou a água viva ali no pó ali e fez um vaso novo, que é esse vaso que vocês estão vendo aqui, tá? A história é longa, mas está lá dentro da Jornada ao Santuário. São 3 horas de testemunho que se você ouvir vai edificar a sua vida. Você pode entrar na jornada, ouvir o testemunho durante os 7 dias que você tem de prazo. E se você não quiser continuar, você cancela e você recebe seu dinheiro de volta, tá? Mas se você ouvir o testemunho e perceber que quer ficar, já tem lá muitos estudos bíblicos lá dentro da jornada, tá? Tem 2 séries com mais de 25 aulas, que dá mais de 40 horas de aula, já tudo lá, tá? Fora a mentoria que a gente está fazendo. Então, é muito conteúdo, tá bom? É muito conteúdo. Espero que vocês tenham oportunidade de estar e caminhar com a gente, porque a mentoria 5 vai ser agora na sexta-feira. Quem puder entrar e participar e estar conosco, faça isso aí em nome de Jesus. Eu vou orar. Gilson, Elísio, você entrou agora, Elísio. Eu tô tarde, hein? Você tá sumido, moço. Você tá sumido. Você tá desaparecido, Elísio. Some não, moço. Some não. André colocou aqui: eu sou testemunha de que tudo que o irmão James está falando é verdade. Ela é. André, aqui acho que a única que assistiu aqui foi a Andréia. Minha esposa também, né? Já assistiu, porque já contei minha história para ela. Mas acho que aqui no chat agora só tem a Andréia que assistiu o testemunho. Estava pelo celular da esposa. Amém, amado. Deus abençoe. Glórias a Deus. Vamos orar agora, agradecendo a Deus pela live de hoje. Espero cada um de vocês amanhã. Se você não leu ainda Êxodo capítulo 4, leia Êxodo capítulo 4, que é o capítulo que nós iremos ler e refletir amanhã às 9h30, tá bom? Só que o celular dela descarregou. Fernanda está falando que é a primeira vez que ela participa. Deus abençoe sua vida, Fernanda. Permaneça, vem aqui amanhã. A gente faz essa live de domingo a quinta-feira. Sexta e sábado a gente descansa. E a gente está lendo a Bíblia, tá bom? A gente está agora em Êxodo capítulo 4.
Êxodo capítulo 4. A gente já leu nas 24 lives que passaram, a gente já leu de Gênesis 1 até Êxodo 2, né? Hoje a gente fez Êxodo 3, tá? Então, nas 24 lives que passaram, a gente já leu uma boa parte ali, o início ali da Bíblia todo. Gênesis a gente já acabou, tá bom? Quem quiser assistir, as lives estão aí no perfil, as 24 lives estão aí no perfil, só que em média tem 1 hora cada uma. Então são 24 horas que vai ter que gastar, para poder assistir as lives todas. Então é bastante coisa. É bastante coisa. Vai tentando ler. É porque a gente está lendo a Bíblia, a gente vai ler a Bíblia em 1 ano e meio mais ou menos, é o que a gente está percebendo. 1 ano e meio, 2, estourando, a gente vai ler a Bíblia todinha, só que a gente está lendo capítulo por capítulo, a cada 2 capítulos, tá indo bem devagarzinho para ler, para meditar, para tirar os ensinamentos, as aplicações, voltar para os dias de hoje, avaliar. Você está entendendo? A gente está indo bem devagar, mas para a gente absorver o máximo possível que a gente pode de cada capítulo que a gente está lendo, tá? Para quando a gente terminar de ler a Bíblia, a gente vai ter total consciência que a gente não só leu a Bíblia. Nós lemos, meditamos, refletimos, estudamos, sabe? Foi muito mais profundo do que ler a Bíblia. É isso que é o foco aqui da nossa intenção aqui com esse momento de live, que sempre acontece de domingo a quinta-feira, tá bom? 9h30 da noite, tá? Então esteja amanhã aqui 9h30, leia o capítulo 4 de Êxodo e continue com a gente daqui para frente, tá bom? Se puder, assista as lives pregressas. Amém, gente? Vou orar agora agradecendo a Deus pelo momento, pela oportunidade. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. E o nome do cupom é inacreditável, que está aí fixado, de André lá, do Jornada ao Santuário. Pense a respeito. Se puder, venha participar conosco. Pai amado, aqui estamos, Senhor, neste momento. Venhamos lhe render graças, Senhor, mais uma vez, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, pelos livramentos concedidos, mesmo aqueles que a gente não sabe, não percebe, e o Senhor vem e o faz. Obrigado pelo cuidado, Deus. Estamos aqui hoje vivos, é porque o Senhor tem nos guardado, tem nos permitido nos reunir rotineiramente aqui às 9h30. Quero apresentar a vida de cada um daqueles que estiveram aqui presentes, daqueles que estão presentes, daqueles que vão assistir essa live depois, que o Senhor venha abençoar cada um de maneira especial, venha os conduzir, os capacitar a entender e compreender a sua vontade, para que seu propósito ali, Senhor, seja concretizado na vida de cada um no decorrer de sua vida aqui na terra. O Senhor vem estar assim nos usando, Deus, para louvor e glória do teu santo nome. Quero lhe apresentar essa semana que está iniciando, a segunda-feira aí que está entrando, Deus, que o Senhor venha estar capacitando cada um dos teus servos, para onde quer que o Senhor os coloque num ambiente de trabalho, que eles venham ser luz, venham ser sal, venham ser um instrumento de bênção, canal de bênção, venha ser ali um instrumento usado pelo Senhor para propagar a imagem de Cristo, para que todos possam perceber a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Vá assim capacitando teus servos, Deus, lhes dando graça, força, ânimo, lhes enchendo com o teu Santo Espírito, os conformando com a sua palavra, para que a cada dia possa dar cada vez melhor, um testemunho melhor diante dessa sociedade tão corrompida, Deus. Nos capacite a permanecer sempre firmes, firmados sobre a rocha. Não nos permita vacilar, cair, Senhor. Dai-nos graça e tenha misericórdia de nossas falhas. Nos ajude a vencê-las, para que possamos crescer aí a imagem de Cristo. Obrigado, Senhor, por esse dia. Quero lhe apresentar aí os pedidos que não foram escritos, mas tem no coração de cada um dos teus servos, das suas necessidades diárias, contextos em que estão vivendo, de alguma dificuldade, alguma coisa que o Senhor permitiu sobre a vida deles para aperfeiçoamento, alguma coisa que eles plantaram e estão colhendo agora, Senhor. Aquilo que plantaram vai lhes dando capacidade de compreender os erros, se arrepender deles, buscar mudança e buscar descansar na sua soberania. Vá sim nos conduzindo todos a fazer a tua vontade da melhor maneira possível. Ser conosco assim no início da semana, no restante dessa semana, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Toma ali a minha esposa, minha filha, que estão em Montes Claros com meus pais, ó Deus, vai ali os abençoando. Um pastor que vai voltar de viagem de lá amanhã, que o Senhor venha estar trazendo ele em segurança. Toma aí as nossas igrejas com os vários departamentos em cada um delas, Deus, que o Senhor venha estar entrando em providência. Toma aí a minha vida, a vida do irmão Generino. Nós queremos participar do concílio ali no próximo mês, que o Senhor venha estar nos capacitando, Deus, preparando para que aquele momento de concílio
seja realizada a sua vontade em nossas vidas. Nos prepare, nos capacite, se for o momento certo e oportuno para sermos consagrados, que assim o Senhor faça, para que possamos dar continuidade à obra e ao projeto que o Senhor tem a desenvolver através de nós. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado por tudo. É no nome de Jesus que lhe agradecemos. E todos dizem amém. Amém, gente? Ione, chegou tarde, Ione. Ô, Jesus, estão acabando, Ione. Você assiste a live depois, viu? Orem por eles, vocês que estão aqui. André, eu não vi. Fernanda falou que vai participar de novo. André colocou aqui: oração pelo meu primo que está com câncer. Eu não sabia, André. Vi agora. Orem por ele, vocês estão. Orem, tá, gente? Apresentem aí o primo de André, né? Aparentemente é alguma coisa recente. André nunca comentou isso aqui na live. Apresente a vida dele. Eu não sei se ele é cristão ou não. Se ele não for cristão, lembrem de apresentar a vida do primo de Andréia. E eu não sei se ele é cristão. André deve colocar aí antes de finalizar a live, para que Deus faça a obra tanto física, e se ele for cristão, né, que ele possa descansar no Senhor. Deus pode todas as coisas, tá? Vamos orar e interceder. Gente, muito obrigado por essa noite. Aí, ó, ele é cristão, louvado seja o Senhor. Então é apenas a cura física. Vamos orar a Deus aí. Um adolescente tão novo, meu Deus do céu, Jesus, dá graça. Mas é muito bom saber que ele é cristão. Muito bom. Ele e a família são todos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Sabemos que a gente quer ficar aqui, quer ser instrumento de Deus aqui. Ninguém quer morrer, né? Rápido demais e tudo. Mas vamos estar orando e descansando na soberania de Deus. Deus sabe de todas as coisas, tá? No mundo nós vamos ter aflições. Vamos ter aflições. Mas devemos ter ânimo, porque Jesus, né, venceu o mundo. Jesus nos capacita a viver para a glória dele, para ser instrumento dele. Devemos ficar no mundo para representar este Deus aqui neste mundo, né, para ser um instrumento na mão dele. Mas se Deus quiser nos levar, nós vamos para um lugar muito melhor do que este aqui, tá? E nesse contexto aí, a gente só está sendo guardado de sofrer mais, né? A morte para o cristão não é uma coisa ruim, gente. Paulo fala que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, tá? Ele meio que almeja ir logo de uma certa maneira, tá bom? Então a gente não pode olhar para a morte com um olhar tão negativo, nós cristãos, tá? Porque morrer significa estar na presença do Senhor. A gente vai para perto de Deus, na presença dele, é algo extraordinário, tá bom? Mas enquanto Deus não quer nos levar, nós ficamos aqui e devemos fazer o nosso melhor aqui na terra para tentar salvar aqueles que ainda estão perdidos. Mas se Deus quiser nos levar, Deus está fazendo um favor para a gente, não é ruim. Mas vocês orem porque é através de oração, e essas coisas é para a gente orar mesmo, tá? Deus aperfeiçoa a gente cresce, a gente amadurece. Essas coisas acontecem para a gente buscar mesmo mais a Deus. Deus permite as aflições para a gente orar mesmo, jejuar, consagrar a vida, tá? Então vamos orar e descansar na soberania de Deus, na vontade dele. Se for da vontade dele, do propósito dele, vai ser curado e acabou, vai ser curado. Se estiver dentro de acordo com o projeto que Deus tem, vai acontecer a cura. Se Deus quiser levar, Deus está resguardando, tá? Para o cristão, a morte não é uma coisa ruim. Não é. É ruim para quem não é cristão, para quem não é salvo. Isso aí é péssimo. Péssimo. Doloroso, tá? Mas para o cristão não é, tá? Então não pensem na morte como algo muito negativo. Mas orem, sim, uns pelos outros nas dificuldades. André colocou: não somos como os do mundo que não tem. Justamente, nós temos uma esperança extraordinária. Muito doido. Não tem nem como comparar a realidade nossa. Amém? Gente, obrigado, viu? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos vemos aqui amanhã, 9h30. Aí, ó. Já são 10h26. Se eu não tivesse parado, meu Deus do céu. Um grande abraço, viu, gente? Fui!